Olá, boa noite pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Click Food. Meu nome é Mário Gustavo Coelho e vamos aguardar mais alguns minutinhos para que nós tenhamos aí mais seguidores aí, que tem bastante gente interessada nesse assunto de hoje. E enquanto a gente começa aí, vou lembrar a todos que estiverem online aí com a gente que pode deixando seus comentários, eu estou de olho aqui no cantinho da tela aqui assim, para poder estar respondendo também todas as dúvidas aí que vocês tiverem sobre fotografia de gastronomia. E daqui a pouquinho a gente começa a falar, porque senão o pessoal perde, fica chateado, vou ter que assistir de novo. Então já vamos já começando. Mas é o seguinte, deixa eu começar então me apresentando. Meu nome é Mário Gustavo Coelho, sou fotógrafo, sou professor especializado em fotografia de gastronomia, principalmente, né, alimentos e bebidas. Gosto muito de fotografia em geral, mas a fotografia de gastronomia é aquela minha paixão, né? Aquela coisa que bate no coração e que a gente sempre quer estar acompanhando aí e fazendo umas fotos legais. Bom, pessoal, o assunto de hoje ele é um assunto muito legal, que é tratamento de imagem. E aí muita gente às vezes me pergunta, fala assim, mas eu preciso tratar minhas fotos? E o fato é que eu vou te falar assim, precisar você não precisa. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre o que é o tratamento de imagem, gente. Tecnicamente, muita gente fala assim, eu não gosto, eu gosto da foto crua, né, da straight photography. Tem até um nome bonito assim, né, que o pessoal fala no mundo assim, né, que é o straight photography. Mas o que acontece é o seguinte, a própria ação de você criar uma fotografia, ela é em si uma edição de imagens. É muito louco a gente pensar nisso, mas quando eu faço lá a luz, vamos pensar na época da fotografia analógica ainda, tá? Quando eu pego a luz lá e transformo ela, o nitrato de prata, em queimado ou não queimado, e aquilo ali me gera alguma questão, isso já é um tratamento de imagem. Ou seja, a própria fotografia, a própria essência da fotografia é receber tratamento de imagem. Ou seja, quando ela nasce, quando uma fotografia é concebida, seja pelo meio analógico ou pelo meio digital, o tratamento ele é uma coisa que faz parte da fotografia. Ela é uma essência da fotografia. É lógico que tem fotos que às vezes a gente gosta tanto que a gente fala, não quero nem editar essa foto. E tudo bem. Mas eu recomendo, eu sempre digo para todos os meus alunos que hoje não existe foto não tratada. E lógico, a gente tem aí nos diversos aplicativos várias pré-definições, né? Prontinho lá, que é só você ir lá apertar o botãozinho e pronto, né? Já está feita a edição da sua imagem. Mas o que é legal é a gente entender o processo de edição, entender um pouco o que é cada função do tratamento de imagem para que a gente possa absolutamente estar brincando ali de fazer o seu tratamento e até porque não, ao invés de você usar um filtro do Instagram, você criar o seu filtro do Instagram, o que vai tornar a brincadeira muito mais divertida. Mari, putz, fotografar já é um trabalho, já é uma coisa que dá um trampo e ainda ter que editar. Eu vou mostrar aqui para vocês um passo a passo de como fazer cada função, o que geralmente a gente mais mexe na fotografia quando a gente faz uma edição, mas o fato é que no dia a dia, a ideia é que você já tenha certas pré-definiçõezinhas que você vai criar, que você vai chegar ali, vai apertar só um botão para sua foto estar tratada e estar mais bonita aí para ser apresentada. Então fica muito simples, fica muito fácil fazer essa edição de imagem, tá, gente? Como eu disse, a fotografia digital, pessoal, mais ainda é uma fotografia que recebe tratamento. Por quê? Porque toda fotografia digital, a gente fotografa no celular aí, a maioria das câmeras já entrega já uma foto em JPEG, né? Todo mundo conhece essa bendita extensão JPEG, que é a extensão mundial, né, de fotografia. Mas o JPEG em si, gente, ele já é uma edição. As câmeras profissionais e inclusive os celulares mais avançados disponibilizam você tirar um arquivo de dentro dele que chama RAW, R-A-W, ou seja, cru, né? Então tem até o Raw Food, né? Que é um movimento muito legal também de comida cru, né? Dessa questão da comida sem muito cozimento, sem muito preparo, enfim. Mas
O ato da edição acontece na própria essência da fotografia. Então, transformar as luzes que estão vindo dali, blá, 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 pegou no celular lá, num sensor digital que transforma aquele impulso de onda magnética da luz em imagem, isso é uma edição, né? Ou seja, quando o celular cria a imagem ali, ele já está editando a imagem. É muito legal a gente pensar nesse processo todo, né? Além disso, então hoje a gente vai tratar. O que a gente vai tratar de imagens hoje? Ó, usando aqui, ó, daqui a pouquinho vai estar aí na tela para vocês, vai ficar aqui assim do ladinho o meu celular para que vocês possam ir acompanhando o passo a passo da edição que eu estou fazendo, tá? A gente vai editar as fotos que, para quem perdeu, não na sexta agora dessa semana, da outra semana a gente fez uma live ao vivo de um restaurante à noite, o que é muito legal para pensar que, poxa, Mário, mas o meu restaurante só abre de noite, e aí? Se eu abro de noite, eu não consigo fazer uma foto de gastronomia, eu não consigo fotografar minha comida à noite? Consegue sim. É mais difícil? É. Não vou, né, mentir para você que fotografar de dia, a gente tem mais matéria-prima, que é a luz, né? Então, se a gente tem mais luz, é óbvio que fica mais fácil da gente fotografar. Mas não significa que na ausência aí dessa qualidade de luz que a gente tem durante o dia, que à noite a gente não consiga fazer. Inclusive, não se esqueçam, essa live ao vivo do Restaurante Oso tá lá no YouTube, tá lá no Facebook também, tá disponível na íntegra lá para quem quiser assistir, tudo feito com um spot de luz do restaurante, tá? Então hoje a gente vai pegar algumas imagens daquelas para a gente fazer um tratamento específico dessas imagens, né? Para a gente preparar essas imagens para que a gente possa mostrar para você o quanto é simples e prático, ó, com o celular aqui na mão, eu fazer essa edição de imagem, né? Fazer um tratamento para que a minha foto na mídia social tenha mais poder de convencimento. Não que, gente, se a foto ficou muito boa, se no seu concepção ficou muito boa na hora que você fez a edição dela ali, você fotografou ela, acredite, se você editar, ela vai ficar excelente, né? Porque o celular ele já entrega uma qualidade, mas que pode ser melhorada. E, mais que tudo, com coisas muito simples, com inclusive aplicativos gratuitos, a gente pode realizar esse tratamento. E hoje nessa live eu vou mostrar para vocês justamente essa brincadeira que a gente vai trabalhar, tá? Lembrando para quem chegou agora, gente, pode mandar comentários, tá? Que eu tô de olho aqui na tela. Se chegar qualquer comentário aqui, a gente também vai respondendo qualquer dúvida. Ao vivo, ao vivo e a cores, a gente já faz esse tratamento. Uma primeira premissa só, gente, de uma coisa que eu particularmente acho que não funciona para fotografia de gastronomia: o preto e branco. Porque a gente é muito ligado às cores, às sensações visuais, e a fotografia preto e branco é uma coisa que eu particularmente realmente não recomendo que se utilize, tá, para fotografia. De repente uma foto do ambiente do seu restaurante, do ambiente do lugar que você trabalha lá, de alimentos e bebidas, essa foto pode ser até legal sim de você fazer um preto e branco, mas a gastronomia em si, ela tem que ser colorida, gente. Ela tem que ter cores, e uma das coisas que a gente vai perceber que a gente mais faz na edição, no tratamento, é dar uma amplificada nessas cores, tá? E aí eu vou deixar uma tabelinha aqui para vocês e vou explicar um pouquinho, ó, quais são os aplicativos que a gente vai falar. Hoje nessa live em específico, ó, vou mostrar aqui para vocês, a gente vai falar desse programa aqui, ó, Snapseed, tá? Vou deixar depois os links junto da live também, vou deixar nas informações aí sobre tudo que é onde eu acho esse programa. Mas esse programa é feito por uma empresa que muita gente conhece, anota aí, ela é bem complicado o nome, tá? É Google. Exatamente, é feito pelo Google, tá? O Snapseed é um programa de edição da Google que é um programa que eu acho ele simplesmente fantástico. Ele tem umas vantagens incríveis, como por exemplo, ele é grátis. E isso ajuda demais, né? Um programa gratuito, né? Ninguém quer ficar pagando o programa, né? O que pode ser uma mão na roda, às vezes pagar, e a gente vai entender por que quando eu falar do outro lado aqui, tá? Existem outros programas de edições, Mário? Existe, e existe um monte, tá, gente? Mas o
O Snapseed é um programa que eu acho ele muito completo. Ele tem muitas funções bacanas para realizar essas edições de imagem. E o ponto negativo dele para mim é ele não criar um banco de imagens. Ou seja, quando você faz uma edição de uma imagem, a gente vai ver isso, você precisa exportar, ou seja, você precisa criar esse arquivo, tá? De forma real, construída com aquela edição. Um outro programa que eu utilizo também e que é sensacional e que eu digo para vocês que é o programa mais utilizado por todos os fotógrafos mundialmente é o Lightroom. E o Lightroom ele é um programa que vem evoluindo muito, ele é feito pela Adobe, tá? A mesma que faz o Photoshop, que faz o InDesign, o Illustrator, Premiere, né? A Adobe faz uma pancada de programas, né? Até leitor de PDF que a gente usa, né? O PDF Reader, Adobe Acrobat Reader, também é da Adobe e ela faz o Lightroom. O Lightroom, gente, ele é um programa muito sensacional. E eu vou falar o porquê que ele é sensacional, tá? Primeiro, ele é pago. Então, não porque ele é pago, mas eu até andei vendo antes para falar para vocês, o Lightroom Mobile, o Lightroom para o celular, ele custa, o pacote premium mais básico dele custa R$ 7,90 por mês e te dá direito a um armazenamento ou quase nenhum armazenamento, tá? Ele é grátis. Se vocês olharem lá no Google, né, se vocês forem na Apple Store, né, também nossa, esqueci o nome do mercado Google, né, de programas, ele vai estar lá como grátis. E é verdade, inicialmente ele é grátis, mas existem um monte de funções dele que na hora que você tentar acessar, ele vai falar, só funciona para quem é premium. E aí os pacotes prêmios começam a partir de R$ 7,90, aí depois tem por R$ 18,90, e aí, gente, vai até R$ 200, porque ele te permite um sistema de multiplataforma. O que é esse sistema multiplataforma do Lightroom, gente? Deixa eu até deixar a luzinha aqui, ó, sem riscar a TV. Aí. Por que ele é legal, essa questão dele ser multiplataforma? Significa o seguinte, eu estou aqui no Lightroom, eu tiro uma foto com o meu celular, ele automaticamente já sobe essa foto para a nuvem, e na nuvem eu posso acessar ele pelos programas num navegador. Eu posso abrir agora aqui o Google Chrome, o Windows Explorer, né? E ter acesso àquela foto e fazer a edição, por exemplo, no computador. Pô, puta sacada fantástica, né? Você ter essa sincronicidade das multiplataformas. Mas é lógico que para você usar, quanto mais você necessita usar e mais espaço você necessita para guardar, mais caro ele vai ficando. E o mais legal é que ele cria um banco de dados. Como assim, Mari, ele cria um banco de dados? É o seguinte, quando você baixa o Lightroom e você vai lá e edita uma foto, aquela edição fica salva em cima da foto. Só que ele nunca vai ter alterado a sua foto original. A foto original vai permanecer ali intacta, ou seja, ela nunca vai ter sido mexida, né, até que você exporte essa foto e ele já pode compartilhar direto no Instagram, direto no Facebook, ele faz a sincronização em todas as plataformas, o que isso é bem legal também. Além de tudo isso, o Lightroom também tem a câmera dentro do aplicativo, ou seja, eu posso entrar pelo aplicativo e registrar com a câmera do Lightroom. E isso é uma das coisas mais sensacionais do Lightroom, né? Por quê? Porque a câmera dele, se o seu celular é um celular mais avançado, ele consegue pegar um arquivo mais potente para fazer essa edição, tá? Mas hoje nessa live eu vou trazer um conteúdo e como esse conteúdo que eu estou dando aqui é gratuito, eu também vou falar sobre o Snapseed, tá? Então vamos dar uma olhadinha lá na Apple, no Google Store, né? E vamos dar uma olhadinha? Então deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, do meu celular, para que a gente possa ir acompanhando. Opa, deixa eu só ver. Ao vivo tem essas coisas, vamos ver se conecta ao meu telefone, né? Mas eu vou entrar aqui com vocês, mostrar qual é esse Snapseed, tá? Vamos verificar aqui, deixa eu verificar aqui enquanto conecta o meu celular. Aí, já foi. Oh, muito rápido. Tá lá. Então é o seguinte, gente, ó, agora eu vou mostrar aqui para vocês, antes de tudo, qual que é o aplicativo que a gente vai estar falando hoje, tá? Então o nome dele é Snapseed.
tá? Tá ali, ó. Então, ó, esse daqui é o programa que a gente tá falando hoje, tá? Então, ó, ele aqui, ó, o Snapseed do Google, tá vendo? Então ele tem lá, ó, teve até uma atualização dia 26 de março, então ele tem os temas escuros. Olha só como ele é bem avaliado. Ele é um programa muito bem avaliado. Vocês podem ver que ele é um programa que é super bem falado, né? 4,5 de nota é uma ótima nota, tá? É um programa muito legal, tá? Que é o que a gente vai estar usando hoje. Vou mostrar aqui também para vocês o outro aplicativo que eu falei, que é o Lightroom, tá? Então, o Lightroom tá aqui, ó. Esse daqui é o programa Adobe Lightroom, tá? Ele é um programa pago, né? Como eu sou fotógrafo, eu tenho todo o pacote de fotografia. Obviamente, para mim, ele já está aqui para abrir, porque ele é um programa gratuito. É um programa muito bom, tá, gente? Mas muito bom mesmo, tá? Então, vamos ver as avaliações dele. Ó, até um pouco menor do que a avaliação do Snapseed, e eu até digo por quê. Porque o Lightroom ele não é tão simples de mexer como o Snapseed é. Então isso facilita muito, então às vezes as pessoas acabam recomendando mais. Mas é um ótimo programa, quem é profissional praticamente só lida com o Lightroom, tá, pessoal? Mas para o dia a dia do seu negócio, para o dia a dia das suas mídias sociais, do seu restaurante, gente, é tranquilaço e com o Snapseed, tá? Então eu já vou até abrir ele aqui, vamos fechar essa daqui. Olha ali, ó, o Snapseed, tá vendo, ó? O símbolozinho dele tá aqui. E olha o Lightroom lá, ó, tá? Os dois aplicativos que eu mais uso para edição de imagem, tá bom, pessoal? Sem sombra de dúvidas, os aplicativos aí que eu recomendo demasiadamente para que você faça a sua edição de imagem de fotografia de gastronomia. Lembrando a todos que chegaram agora aí, não esquece, né? Tem dúvida, pergunta aí, que a gente vai respondendo durante a live. Hoje eu estou de olho aqui para não escapar nenhuma coisa aqui, para a gente ter todas as respostas dadas ao vivo e a cores, tá? Então vamos lá, gente. Vou abrir o Snapseed aqui para vocês verem. Então a primeira cara, abrir o programa, ele já vem com essa questão aqui, tá? Com esse mais. E aí ele fala, toque em qualquer lugar para abrir uma foto. Então vamos lá, vamos pegar uma foto. Eu já separei as fotos que a gente fez lá do Restaurante Oso, 2 sextas-feiras atrás, numa live incrível, para a gente fazer algumas edições hoje aqui. Então eu vou lá, né? Bato o botão, o dedo ali em cima do botão do mais, e ele vai abrir. Olha só, essa daqui é segredo, hein? Essas fotos foram a produção de hoje, mas vamos lá procurar, né? Nas minhas pastinhas, na galeria. Então eu já deixei aqui separado as fotos que a gente fez no Oso. Então olha só, gente, teve toda essa quantidade, deixa eu ampliar um pouquinho mais as imagens aí. Olha a quantidade de fotos que em uma única sessão fotográfica, ou seja, um prato que a Bia Sena, chefe lá do Oso, soltou para mim, olha quanta foto a gente consegue registrar de um único prato. Ou seja, você vai ter um monte de foto para suas mídias sociais para estar bombando ela quase que sempre, né? Você sempre vai ter conteúdo para estar disponibilizando. Então vamos escolher alguma foto aqui assim dela. Deixa eu pegar umas mais lá do começo. Olha só, tem esse frango aqui, que é legal, um frango com molho mostarda. Vamos escolher uma dessas fotos aqui, ó. Acho que essa daqui tá legal. E vamos editar ela, ó. Então eu vou selecionar a foto que eu quero, então é essa, e ele traz ela aqui para dentro do programa. Então vejam só, pessoal. Embaixo, se vocês verem logo ali no começo, ó, vou dar um zoom ali embaixo. Tá vendo? Ó, ele já tem aqui embaixo algumas pré-definições prontas, tipo filtros do Lightroom, sabe? Ó, então tem lá, né? Ó, retrato, mais... deixa eu voltar ali para vocês irem vendo. Aqui. Então eu vou escolhendo aqueles vários morning, né? Ó, então ele já tem os filtros dele, mas eu não vou falar hoje sobre esses filtros. Então veja só, não gostei, não quero fazer essa edição, gente. Tá simples, ó, tem o xizinho ali embaixo, tá? Para a gente poder cancelar e não aplicar esse efeito que a gente solicitou. A gente vai trabalhar hoje principalmente, ó, com esse menu aqui embaixo, ó, esse menu ferramentas, tá? É essa parte aqui dele que eu acho que é o grande tchan dele, tá? Ó, o menuzinho foi para bem aqui, tá? Deixa ele aí. Mas a gente vai trabalhar com essas ferramentas aqui embaixo, tá bom, gente? Que é a parte
que eu acho mais legal desse programa e a gente até se assusta, né, quando a gente coloca essa opção aqui, ferramentas, porque olha só o menu que abre. Muita gente abre isso e já fica com dor de cabeça, fala, eu não quero mais usar esse programa. Né? Mal viu ali e já tá ficando maluco, falando, ai meu Deus, quanta coisa que tem para fazer. Tem. E mais a gente vai perceber, pessoal, que é o seguinte, a grande parte das ferramentas interessantes desse programa, ela tá aqui, ó, nessas duas primeiras linhas aqui, tá? São nessas linhas aqui que a gente tem os melhores, as coisinhas mais interessantes aí para trabalhar. A gente também tem umas outras funções ali embaixo, como efeito, foco e vinheta, que também é interessante para a gente trabalhar na edição, tá? Mas a gente vai chegar lá, vamos lá, passo a passo. Então vamos lá, gente. A gente vai começar a fazer um ajuste dessa imagem, certo? Então eu vou clicar na primeira função ali no canto esquerdo, né? Ó, deixa eu dar aquele zoom no meio ali, ó. Essa função ajustar imagem, tá? Ó, vou marcar ela aqui para vocês verem, tá? Aqui que a gente vai começar o nosso tratamento de imagem, tá? Então eu vou entrar no ajuste de imagem e perceba, gente, que ele é um pouco confuso ao primeiro instante, porque você olha assim, tá, o que eu mexo? Tá brilho ali em cima e funciona da seguinte maneira. Todos os menus do Snapseed, todos, tá, gente? Sem dúvidas, eles têm essa funçãozinha aqui. Deixa eu descer. Como que eu tiro essa barrinha daqui? Né? Não sei tirar a barrinha dali. Deixa a barrinha ali, então. Ele tem essa funçãozinha aqui, ó. Que eu vou dar um zoom agora para vocês verem de pertinho, ó. Que são esses três risquinhos. Repare que quando eu clicar nesses três risquinhos, gente, ó, ele abre um menu imenso de coisas, ó. Então ele tem brilho, contraste, saturação, atmosfera, realce, sombras e calor, tá? Isso tudo, vou voltar para mostrar para vocês, só na ferramenta ajustar imagem. Deixa eu voltar aqui. Só naquela ferramenta de ajuste de imagem ali, a gente tem todas essas funções. Ele tem a varinha mágica também dele ali embaixo, ó, que num clique ele vai tentar fazer uma mágica e corrigir todas essas funções para você. No canto direito lá em cima, pessoal, ó, lá em cima, eu tenho sempre esse símbolo aqui que é super legal. Esse símbolo aqui, ele vai fazer o que pra gente? Ele vai mostrar o antes e o depois do efeito que você aplicou. Então olha lá, se eu segurar ele lá, eu aperto, aqui não vai, tá travado aqui. Ó, vou até dar o visto aqui, ok. Ó, o antes e o depois. E a gente percebe que a mudança foi meio insignificativa, né? Então eu vou desfazer o que eu fiz ali, tá? Vamos desfazer e vamos voltar lá na ferramenta, porque eu não quero usar a varinha mágica. Eu quero usar esse menu dele aqui, para que a gente possa fazer essa edição de imagem. E aí, gente, vem o seguinte. Algumas dicas importantes sobre a fotografia de gastronomia. O que eu preciso geralmente mexer na fotografia de gastronomia para melhorar ainda mais uma foto que já está legal? Primeiras coisas que a gente tem que pensar é o seguinte, gente. Psicologia das cores. Sabe o efeito McDonald's? Por exemplo, você vai no McDonald's, você não senta confortável, tem um monte de luz branca para te espantar de lá, o quanto mais rápido possível, né? Você não quer, não é um lugar aconchegante, tipo, por exemplo, um Starbucks, que você vai lá, senta, quer ficar tomando café a tarde inteira, toma um café de R$12, depois toma mais um de 15, come um pão de queijo de 10 e na hora que você foi ver, você gastou R$50, né? Em menos de uma hora. E tem muito da psicologia das cores envolvidas. Perceba que, por exemplo, o Starbucks tem toda uma sensação, um clima, uma pegada de luzes amarelas, de um ambiente agradável, de uma situação confortável. E é essa brincadeira que a gente sempre tenta trazer na fotografia. As fotografias que têm tons muito azulados de luz, elas geralmente não tendem a trazer a mesma sensação visual que uma foto que está com um clima mais quente, tá? Esse clima quente que eu falo é um clima quente na imagem, um tom mais amarelo, uma situação mais confortável, porque transmite. É lógico que você também tem que ser honesto com o seu ambiente. Se o seu ambiente não tem essa sensação,
né? Se você é um McDonald's, você não vai fazer uma foto para ser um Starbucks, né? Então vamos lá. Primeiras coisas que eu gosto de mexer, gente, e eu mexo de uma maneira às vezes até mais forçada, e a gente vai perceber que o programa, se eu achar que foi demais, no final eu consigo acessar todas as edições e reajustá-las. Então isso é bem legal, tá? Então olha só, brilho, eu clico lá em brilho, e como que eu mudo o brilho? Basta eu arrastar o meu dedo para a direita e para a esquerda. Olha lá em cima na barrinha, ó, que quando eu vou arrastando para a direita, ó, o brilho lá ó, vai até 100 e vai até menos 100. Então eu vou mexer, primeira coisa, eu vou mexer no brilho. E se você der 2 toques na tela, você tem o zoom também da imagem para ver um pouco mais como que está ficando, tá, pessoal? Então olha só, eu vou trazer o brilho para mais nessa imagem, tá? Eu quero que a comida brilhe mais. Lembrando sempre, gente, comida que não brilha é comida que parece ressecada. Então é sempre legal a gente dar um gás aí nessas questões de brilho, tá? Outra coisa que eu vou mexer, o contraste. O que é contraste na fotografia, gente? Contraste é a diferença entre as áreas claras e escuras. Ou seja, quanto maior for o meu contraste, significa que o meu preto vai ser mais preto e o meu branco vai ser mais branco. Quanto menor for o contraste, eu vou estar fazendo com que o preto e o branco sejam mais próximos. Então, ó, vamos ver contraste no máximo. Olha lá como a foto dá aquela fechadona, né? Até o prato que era acinzentado puxou para preto, né? Ó. Olha as sombras aqui debaixo da batata, né? Ó. Ficou ultra escura, né? Ficou escura até demais do que deveria ser. E se eu vou no contraste menos, perceba que ela dá uma acinzentada, porque ela vai reduzir tantos os brilhos, né? Tanto as áreas claras, ela vai trazer mais para baixo, e as escuras vai trazer mais para cima, a foto vai ficar mais flat. O que a gente procura na fotografia de gastronomia, num primeiro instante, é aumentar o contraste. Então a gente mexeu em brilho e eu vou dar uma carguinha um pouco mais aqui neste contraste, tá bom? Ó, vou até puxar até 45. Não se assuste, porque parece que a sombra fica muito escura, mas a gente vai ter, justamente logo ali embaixo, uma outra função para regular isso. Saturação. Saturação, gente, é uma coisa ligada à relação das cores, o quanto as cores são puras ou o quanto as cores estão mais misturadas com cinza, né? Porque às vezes a gente vê uma camiseta cinza, tipo a que eu estou usando agora, ela é cinza, mas ela pode ser um azul muito desaturado. Se eu medir lá com o espectrofotômetro, que é o aparelho que mede cor, ele pode indicar para a gente que, olha, na verdade tem até um azulado profundo aqui nesse cinza, tá? Então, olha só, na saturação, quando eu vou saturando as cores, ó, eu vou inibindo a quantidade de cinzas dela, até exageradamente, ou eu posso tirar toda a saturação, ou seja, a foto vira preto e branco. E a gente já começou a live falando que gastronomia e preto e branco não combinam. Então eu vou dar uma saturada, gente, só que saturação é um negócio que você tem que tomar cuidado, tá? Porque se for muito, dá ruim, tá? Então, fiz a saturação, sempre lembrando, uma vez que eu faço a função que eu quero, eu tenho que vir no visto, que está aqui embaixo, tá, gente? Para dar o ok que eu quero aquilo. Se eu não gostei, eu aperto X e eu elimino aquilo lá, tá bom? Então, beleza. Apliquei a saturação. Já vamos ver o antes e o depois, ó. Para isso, eu só vou segurar o dedinho em cima dela e soltar, ó. Já dá pra gente ver que a imagem começou a ter uma leve mudança, as cores já estão mais vibrantes, já começou a acontecer a brincadeira. Vamos voltar lá no ajuste de imagem, tá? A atmosfera, gente, é um negócio que eu não gosto de mexer muito, que nesse programa eu acho que ele acaba reduzindo. É mais ou menos uma brincadeira de contraste também, ó, como vocês podem ver, que ele aumenta e diminui o contraste. Mas como eu já quero trabalhar o meu contraste na mão, e a gente vai ver também uma questão de curvas, que é um negócio legal de a gente aplicar o contraste, e aí eu não vou mexer na atmosfera porque eu não gosto muito o resultado que esse aplicativo em específico trabalha nela. Agora sim a gente vem para a opção, ó, realces. Realce, gente, já está falando, as áreas realçadas, ou seja, as áreas mais claras. Então eu posso aplicar, ó, tanto que meu arroz pode chegar até a estourar no 100, ou diminuir,
né? E aí a minha foto ganha uma sensação diferente. Meu arroz ficou até acinzentado. Olha só que arroz feio que ficou ali atrás, né? Excesso de realce. Tá vendo só lá? Olha o arroz estourando e o arroz mexendo ali atrás. Realces aqui, gente, não vou nem ligar muito não. Acho que eu só vou deixar ele aqui no zerinho. E vou para sombras. Aqui sim eu quero revelar um pouco das sombras. Então, para o lado mais eu vou reduzir as sombras. Para o lado menos eu vou amplificar as sombras, tá? Eu não quero, como eu aumentei o contraste, o que eu quero é só dar uma diminuidinha nas sombras. Então eu vou dar, ó, uma zeradinha para principalmente aqui nessa região da batata, olha lá, ó, do 0 para mais 30. Já foi o suficiente para ficar bem legal aqui, já essas minhas sombras aqui da foto também, tá? Opa, vou voltar lá na ferramenta e ainda falta a última função, que é o calor. Calor, gente, né? Uma coisa que tem pautado esses dias, tem feito bastante frio no Brasil. O calor, gente, ele vai caprichar bastante, ó, nos tons amarelos da foto ou azulados da foto. Seria o que muita gente chama na fotografia de equilíbrio de branco, white balance, tá? Aqui, gente, vale sempre a pena dar uma esquentadinha na foto, justamente por aquilo que a gente conversou da psicologia das cores, tá? Você dá uma amplificadinha nessa psicologia das cores e trazer ela um pouquinho mais para amarelo é legal. E, obviamente, eu conheci o restaurante onde eu fotografei e eu sei que esse restaurante tem esse clima mais quente. Então, eu posso me permitir em dar uma amareladinha um pouco mais na foto para que ele ganhe mais esse clima até do mesmo restaurante, tá bom? Então, tá ok. Então, aqui praticamente, gente, ó, a gente passou todas as funções, tá? Que a gente tinha aqui, né? De realce, sombra, atmosfera e visto dado, aplicação feita. Antes e depois, vamos ver de novo? Deixa eu dar um zoom aqui no meio, que aí a gente vê melhor, ó. Depois, antes. Ó, então, agora com a edição e antes da edição. E lógico, depois da live eu vou postar também na timeline aqui do ClickFood essa foto para vocês verem o antes e o depois da edição com o Snapseed, tá bom? Bom, próxima ferramenta, pessoal. Detalhes. Detalhes, uma ótima ferramenta para a gente melhorar ainda mais o nível de nitidez da imagem. Repare que todos os menus do Snapseed, toda vez que a gente entra, gente, é sempre a mesma coisa. Tem ali no cantinho, né, ó, ali embaixinho, tá vendo? Bem nessa linha aqui assim, ó, o visto para aplicar, o X para cancelar e o quadradinho ali do meio que quando a gente clica, ó, ele acende e mostra, ó, estrutura e aumento da nitidez. Eu vou amplificar em ambos, porque no que eu faço isso, gente, a minha gastronomia acaba ganhando mais textura e isso é bem legal, ó. Então eu vou dar um pouquinho de estrutura, mas eu não exagero, porque exagero, gente, dá até meio sensação falsa demais. E lembra que a ideia da fotografia na mídia social é uma coisa que o cliente se sinta à vontade de olhar para aquilo sem parecer falso, né? Então eu não vou aplicar só tipo mais ou menos uns 10 a 20, ó, vou deixar na metade, aqui em 14, e vou também no aumento da nitidez, e a nitidez eu vou caprichar bastante, tá? Porque a nitidez ela trabalha mais pixel a pixel, então não tem tanto problema a gente dar uma caprichadinha um pouco maior, tá? Na nitidez. Fiz as duas coisas, beleza, visto. Aplicado a nitidez. Antes e depois. Basta colocar o dedinho na tela que a gente vê o resultado do antes e do depois. Próxima ferramenta, e aí sim é uma ferramenta que eu gosto bastante, tá? E todo fotógrafo profissional gosta bastante, que são as curvas, tá? A curva, gente, não sei se vocês conseguem, eu vou dar um zoom aqui embaixo. Você tá vendo que ele desenha pra gente, ó, esse gráfico aí, ó, aqui deu pra ver legal, tá vendo, ó, ele tem um gráfico aqui embaixo que está fazendo todo esse desenhozinho aqui, ó, papapá, e aí ele dá pra gente essa linha aqui cruzando esse gráfico. Esse gráfico, gente, é um negócio muito famoso na fotografia, ele chama histograma, tá?
O histograma nada mais é do que a contagem de quantos pixels de cada função ali somaram nas áreas claras e escuras da imagem, sendo que essa região aqui, ó, gente, essa daqui é a parte escura, tá? Da imagem. E essa parte aqui é a parte clara da imagem. E o que está aqui no meio desse gráfico aqui são os tons médios da foto, tá? O que é legal, gente, quando eu aplico o contraste pelas curvas, tá? A diferença entre eu puxar lá na barrinha do contraste ou eu fazer o desenho que vocês vão praticamente copiar e refazer esse desenho, se vocês quiserem usar o Snapseed para criar curvas, é porque é o seguinte, quando eu mexo no deslize do contraste, o deslize ele está mexendo na imagem como um todo. Já quando eu uso a curva, olha lá, eu vou clicar no meio da curva aqui, ó. Tá vendo? Opa, deixa eu tirar o meu anotador. Ó, tá vendo? Ó, eu vou puxar uma curva. Vocês estão vendo que existe os quadradinhos. Quando eu clico aqui dentro, ó, aparece um monte de quadradinhos. Vocês estão vendo que eu estou indo no primeiro quadradinho ali e puxando ele um pouco para baixo. Agora eu vou no mesma coisa, ó, vou lá em cima, no primeiro quadradinho e vou puxar ele para cima, tá? O que está dizendo esse gráfico, gente? Que eu estou aplicando algumas coisas, tá? Nas áreas mais escuras eu estou reduzindo um pouco mais e nas áreas mais claras eu estou amplificando um pouco mais. E isso é muito legal, porque quando eu brinco com o histograma, eu consigo fazer isso de uma forma muito mais precisa, uma forma muito mais legal de eu editar essa minha fotinha aqui e deixar ela mais caprichada ainda para mídia, tá? Então, olha só se a gente fizesse o contrário, ó, se eu puxar embaixo para cima e em cima, ó, tá vendo? Ele inverteu, ó, a parte clara escureceu e a parte escura clareou, mas não é o que eu quero uma curva, o famoso S da curva aqui, ó, sempre puxando lá perto do primeiro quadrante e do quadrante aqui de baixo, fazendo essa curva invertida, não precisa nem ser tão agressiva porque a gente já mexeu no contraste lá da imagem, tá? Então, aqui, gente, eu consigo fazer esse contraste geral da imagem, mas amplificando cada área desse gráfico e não o gráfico todo, não a imagem toda de uma vez. Quando a gente mexe lá em contraste no deslize, né, nas funções lá nas ferramentas principais de ajuste da imagem, eu estou mexendo em todas as áreas de uma vez. Eu estou aumentando o contraste das áreas claras e escuras. Aqui eu consigo fazer as áreas escuras terem menos e as áreas claras terem mais. Então isso acaba tornando a edição mais equilibrada. Vou dar o visto aqui, tá, gente? E olha lá, vamos já agora ver o resultado. Ó, o antes e o depois. Né? Vamos dar um zoom aqui no meio para vocês verem bem de pertinho aí o resultado. Ó. Antes, depois. Legal, né? Olha como já mudou a imagem do que ela tinha sido feita pelo celular para agora. Meu Deus, é muita diferença. Eu acho muito legal. Bom, voltando lá, vamos continuar nas nossas ferramentas. Eu tenho lá o White Balance. Ah, olha lá, Mari, aquele equilíbrio de branco que você falou. Exato. Gente, é raro eu vir mexer na temperatura. É o mesmo esquema, né? Ó, quando a gente clica aqui, eu posso aumentar a temperatura dramaticamente, queimou tudo, ou eu posso abaixar, ou seja, azul. Na fotografia a gente fala isso, que Opa, deixa eu voltar lá. Que a temperatura da cor tem muita relação à psicologia das cores, ao ambiente, né? Geralmente aí o pessoal gosta de ir no quarto ter uma luz mais amarelada, porque é um clima mais gostoso, tá? Na hora que no lugar de trabalho a gente tem uma luz branca para deixar a gente mais desperto, tal. E a gastronomia sempre tende a puxar um pouquinho mais para o amarelo. Nesse caso aqui, eu vou deixar ela quase sem mexer, porque eu já acho que ela já está com os tons amarelos o bastante, porque a gente mexeu lá na atmosfera. Mas se você não quisesse mexer na atmosfera, dá para vir aqui e mexer por aqui no White Balance. Uma ferramenta legal, gente, quando você precisa de uma precisão de cores, tá? Precisão do branco ser branco, que tem aqui nessa função aqui da parte de White Balance,
é esse conta-gotinhas que tá ali embaixo, ó, tá, gente? É essa função aqui, ó, tá vendo? Eu tô passando o dedo nela ali, ó. Seleção de cores. Quando eu pego o seletor de cores, ele me abre essa lupa. E aí eu posso, gente, ó, dar um zoom na imagem e mostrar para a foto, falar, olha, foto, isso daqui é branco. E ele vai fazer a correção da imagem com base naquele ponto de branco que você falou que é branco, né? Então, se eu prefiro, nossa, Mário, eu queria ter a cor caprichada, assim, eu queria ter o branco para garantir neutralidade, essa ferramenta é muito legal. Esse conta-gotas que eu posso ir lá e posicionar ele sobre a função do branco, né? Eu até achei que ele até ficou legalzinho, apesar que mudou tão pouca coisa, ó, né? Que eu acho que eu não vou nem... Opa! Ah, e lembrando, tá, gente? Todos os menus do Snapseed tem aqui nesse cantinho, nossa, esqueci de falar disso, essa estrelinha aqui, né? Que significa o quê, pessoal? Que eu posso clicar ali e ele vai me abrir um tutorial explicando várias coisas lá, ó. Olha quanta função explicando que ele tem, né? Legal, bastante coisa, bastante função, tá? Então, voltando aqui, não vou aplicar o White Balance, porque eu acho que minha foto já está amarelinha legal bastante, tá? Eu prefiro o meu arroz um pouquinho mais puxando para os tons amarelos, para dar aquela sensação que eu sei que o ambiente, que o Oso Restaurante, onde eu fiz essa foto, tem essa função mais quentinha, tá bom? Então, continuando ali, aí a gente tem a ferramenta cortar, tá, gente? Aqui é muito legal. Se você, por exemplo, errei, Mário, não segui a sua dica que você deu na outra live lá, de selecionar a proporção correta. Mas eu queria usar essa foto no Stories, né? E aí no quadrado ela fica um espação em cima e embaixo. Então você pode vir aqui na ferramenta, tá vendo? Olha, ele tem muitas funções aqui, tá? E ele tem a opção lá, ó, 16:9. Pô, mas 16:9 não é a que eu quero, né? Beleza, então você pode vir no livre, tá? E você fazer a sua esticadinha aqui assim, ó, pensando já no seu stories. Ah, agora eu vou ter que cortar a minha foto assim, Mário. Pois é, não pensou antes de fazer a foto, acabou não tendo a foto para a mídia certa. Lembrando que eu sempre dou essa dica, tá, pessoal? Na hora de fazer uma foto dessa, eu fiz essa foto no quadrado, eu fiz essa foto com o vertical, tá? Para quê? Pensando em stories. Eu fiz essa foto no horizontal, pensando, por exemplo, numa foto do Facebook, que cabe mais essas fotos horizontais do que quadrado. O Facebook aceita todas, né? O Instagram também aceita todas, só que se você colocar uma foto quadrada ou comprida no Instagram, no feed, na hora que você está ali dentro das miniaturas do seu feed, ele vai dar um zoom para preencher ali. E a pessoa só vai ver essa foto na íntegra quando ele abrir a foto, né? Então por isso que eu sempre sugiro você ter a foto para o Insta, você tem a foto para o Face, você tem a foto para cada mídia que você for publicar, tá bom? Aí eu tenho a opção aqui girar, não é o nosso caso, mas só para mostrar eu posso não só girar a foto, tá, gente? Mas eu posso flipar a foto, né? Que é fazer isso daqui nela, ó, pluf, fazer uma inversão nela, ó, pluf, olha lá, né? Então é uma maneira até de reaproveitamento de foto, gente. Você pode às vezes pegar uma foto antiga que está postada lá 60 fotos abaixo do seu feed, pegar aquela foto, dar uma flipada, dar um zoom nela, muda a proporçãozinha dela e manda bala. Até sobre essa mudança, eu vou até, opa, volta, espera aí, não quero, volta, deixa ela normal. Até nessa questão do giro, do girar a imagem, gente, lembrando, tá? Que eu posso, desculpa, no giro não, gente, no cortar, tá? Que eu posso até, ó, se eu quiser fazer uma foto, um detalhe dela, eu posso mudar, como ele tá na proporção original, ó, e pegar só uma quina de um prato, ou pegar só uma parte dele e reaproveitar também uma foto que eu já fiz. Olha as dicas aí para você em poucas fotos, né? Apesar que o celular faz muita, mas em uma foto você poder ter vários posts, né? Você postou hoje a foto, daqui 2 meses você pode postar a mesma foto, só que um trecho dela, né? Mais detalhe, uma parte mais legal do prato, para você ter um complemento maior aí na sua mídia, tá? Não é o nosso caso,
vou sair fora aqui, tá? E aí, gente, vem algumas ferramentas que são mais específicas, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês que é essa parte de seletivo e pincel. Olha só, o pincel, gente, é uma coisa que eu consigo aplicar algum efeito que ele dá ali embaixo, ó, deixa eu dar o zoom aqui embaixo para vocês verem, ó. Ele tem lá o clarear, escurecer, exposição, temperatura ou saturação. Ou seja, se eu quiser, vamos supor que eu achei que o meu frango e a minha batata ficaram muito saturados. As cores estão muito forçadas. Beleza, a gente pode pegar esse pincel ali, ó, de saturação, né? Então voltando ali, ó, tá vendo? Agora ele está selecionado. E aí eu vou falar aqui, ó, que eu quero a saturação menos 5 até menos 10 ele vai, tá? Então eu quero uma saturação menos 5. E aí eu vou passar o dedinho, vou voltar o celular aqui à esquerda normal. E aí eu vou passar o dedinho em cima dessa região aqui, ó. Eu estou literalmente esfregando as batatas, esfregando, ó, ali em cima do molho. Olha lá, ó, tirei toda a cor dele. E ele te deixa ver, ó, se você liga aquele olhinho ali embaixo, ele te deixa ver uma máscara. Essa área vermelha significa onde que você passou o dedinho para tirar essa saturação. Não é o que eu quero, não quero dessaturar essa foto, mas sim, eu posso, por exemplo, gente, só dar uma reduzida na saturação, ó, passar vagarosamente 1, 2, 3 vezes assim, ó, sem muito exagero, tá? Ó, olha o antes e o depois. Olha a batata que estava meio avermelhada, né? Ó, já deu uma colorizada mais para batata. Então já ficou mais legal. Apesar de eu ter feito muito efeito lá, tava ficando meio fake, agora aqui eu tenho esse ajuste mais pontual. Vamos lá, ó, antes e depois. Vamos ver de pertinho. Antes e depois. Tá show de bola. É lógico, na transmissão vocês não estão vendo a mesma qualidade de cor que eu estou vendo aqui. Garanto para vocês, a cor aqui está bem mais ressaltada do que está na transmissão. E vai estar na timeline aí depois para vocês compararem o antes e depois. Voltando lá para as ferramentas, gente. Aí ele tem um monte de função, ó. Deixa eu mostrar aqui nessa parte. Ele tem correção, HDR, brilho de glamour. Ó, que bonito esse nome, né? Contraste de tons, drama, vintage. Esses são todos mais efeitinhos de brincadeira, tá, gente? O único efeito que eu acho que ele é bem legal e que pode ser muito bem usado também na fotografia de celular, uma vez que as câmeras de celulares não têm o poder de fazer esse efeito igual da fotografia, tá? É o efeito foco. Tá? Esse efeitinho que está aqui embaixo, vou mostrar aqui para vocês, ó, efeito foco. Eu acho bem legal esse efeito foco, tá? Eu acho que muitas vezes eu prefiro não usar esses efeitos, sabe, modo retrato que o iPhone tem, foco dinâmico que o Samsung tem, eu pouco utilizo ele, porque se eu quero fazer um efeito de foco, eu prefiro aplicar ele para um programa de edição do que perder em qualidade, porque sim, gente, quando a gente usa esse modo retrato, a gente perde bastante um pouco da qualidade da imagem, a resolução final da imagem diminui, tá? Então eu prefiro não usar ele lá, mas usar ele aqui. Vamos ver qual é que é, ó. Primeiro, eu tenho vários tipos de efeito, ó. Na hora que eu vou clicando aqui, ó, linear ou radial. Então vamos supor que eu quero fazer um efeito radial. Eu posso, opa, deixa eu voltar o celular aqui. Vamos supor que eu quero fazer esse efeito radial. Olha, eu posso falar para ele qual é a representação, gente, aqui. A representação é a seguinte. O efeito vai ser aplicado nessa área aqui. Aqui significa que eu não vou ter muito desfoque. Aqui, essa segunda área aqui, ó, vou até mudar a cor aqui, ó. Essa segunda área aqui é a área de transição, onde o efeito de desfoque começa a acontecer. E essas áreas aqui é onde esse efeito está aplicado a 100%. A mesma coisa, tá, gente, no efeito radial. Ó, pode ver que o efeito radial, a brincadeira dele é a mesma, ó. E basta eu colocar 2 dedinhos na tela, ó, que eu posso aumentar ou diminuir. Então, olha só, daria para eu fazer um efeito radial aqui, ó,
para deixar exatamente, ó, no centro do prato, ó, vou falar assim, o miolo do meu prato vai estar completamente nítido e as áreas externas estarão desfocadas. E aí basta, mesmo esqueminha, clicou, arrastou para a direita, ó, grau de desfoque, arrastou para a direita, ó, desfocou mais lá os entornos, olha o fundo lá, ó, como vou, opa, deixa eu dar um zoom ali na imagem, para vocês verem, olha lá, grau de desfoque 0 e grau de desfoque 100. Ou seja, eu consigo fazer e desenhar essa área de desfoque na minha imagem da maneira que eu quiser, tá, gente? Eu não gosto de fazer muito porque até perdi, ó, a linha da madeira ali é uma linha bonita, é uma textura legal, é uma linha diagonal que dá movimento para minha foto. E se eu exagerar no grau de desfoque, eu acabo perdendo essa textura e não me interessa perder essa textura ali não. Eu quero manter ela ali, porque eu acho que ela é bem legal, inclusive, para edição. Mas se eu quiser, eu posso fazer também esse efeito radial, ó. Então eu vou deixar uma área aqui assim, ó, com nitidez, ou seja, só o que está ali dentro do miolinho aqui vai estar nítido e o resto, ó, vai partindo para um desfoque, tá? Posso abrir mais ela, posso fazer essa brincadeira aqui acontecer. Posso mudar o espaçamento da transição, tá, gente? Olha lá. Então, quando eu venho aqui, ó, transição, ó, eu posso aumentar ou diminuir essa transição. Isso é bem legal também. E eu posso mexer na intensidade da vinheta também, ó. Ou seja, olha só, vinheta é escurecer os cantos ou clarear os cantos, tá? Então eu posso mexer, não me interessa mexer nessa parte de intensidade da vinheta, deixa ela 0. Mas eu gosto de uma transição bem aberta, assim. Eu gosto que ela seja bem suave, porque quanto maior o espaço de transição, mais suave vai ser essa relação da área que eu tenho luz para a área, da área que eu tenho nitidez para a área que eu não tenho nitidez. Então eu gosto muito de trabalhar com ela mais assim, suave, tá? E aí, olha, gente, eu tenho até vários desenhos. Se eu quiser fazer uma estrela, eu posso fazer. Olha que divertido isso. Eu posso até fazer uma estrela, um desfoque num formato estrela, um desfoque no formato ó, um coração, né? Várias brincadeiras legais. E que, cara, na mídia social as pessoas acabam olhando e percebem e falam, ai, que bonitinho, o desfoque no formato de um coração. É bonitinho mesmo. E então é fofo. Então as pessoas acabam gostando bastante, tá? Então eu vou deixar, vamos aplicar um pouquinho de efeito, ó, vou deixar assim, né? Ou seja, eu quero minha nitidez mais forte, ó, deixa eu dar o zoom no meio para vocês verem. Eu quero a minha nitidez mais forte dentro dessa área aqui, ela vai estar 100% nítida, opa, nessa área aqui, né? Já daqui para cá, até aqui assim, ele vai estar começando a perder a nitidez e aqui vai estar aplicado o desfoque máximo dos dois lados, tá? Simples assim, muito legal. Apliquei um desfoquezinho também na minha imagem. Dá até, gente, para a gente colocar molduras. Deixa eu voltar o celular, vou por embaixo aqui para vocês verem. Dá para eu acrescentar molduras na minha imagem. Olha lá, ó, tem vários tipos de molduras para eu postar minha foto. Tá? Olha quanta opção que ele tem. Ó, são mais de 23 opções ao total. Né? E eu tenho até como aumentar ou diminuir o tamanho da largura, ó, da moldura. Então é bem interessante isso também, tá? Ó, eu poder amplificar o tamanho da moldura ou não. Eu tenho texto, né? Olha quantos textos alternativos eu tenho aqui para poder aplicar na minha imagem. Ó, toque 2 vezes aqui para alterar o texto, né? Posso mexer na cor do texto, ó. Olha quanta opção que tem aqui, né? Ó. Então, tem aqui também, ó, essa opção de eu inverter, né? Que aí o texto fica cobrindo a imagem ou não. E além disso, todas, olha, esse monte de opção aqui, ó, em linha, né, ó, hand, olha só que legalzinho, que bonitinho esse efeitinho aqui assim, né, ó, vamos só mudar a cor dele, vamos procurar um tom que ressalte aqui, acho que até no preto, ó, e dá para jogar um texto, olha lá, ó, aí clicou 2 vezes, e aí você digita o texto, aula de edição, clique, food, tá lá, ok.
Olha lá. Olha só que bonitinho, ó. Ai, que bonitinho. Ficou legal mesmo. Gostei. E é legal, gente, que o programa dá várias guias, né, pra gente poder ver certinho, ó. Aí a gente pode até procurar. Acho que até o branco ficou até melhor para realçar um pouquinho mais, ó. Olha a área, aula de edição, Click Food. Olha só quanta opção legal, gente, ó. Hand, os tagzinhos, nuvenzinha, ó. Olha lá, vamos pôr uma nuvem, ótimo. Tá tudo na nuvem, a gente tá todo mundo online, então vamos deixar aqui, ó, aula de edição, Click Food, né? Opa, deixa eu só tirar aqui, aí. Aula de edição, Click Food. Ah lá, show de bola, não é? Olha só, gente, então a gente fez todas essas edições aí. E aí vem aquela pergunta, o que eu falei lá no começo, gente? Que tem uma coisa que o Snapseed não faz, opa, deixa eu trazer mais para cá, que é o quê? Ele não cria banco de imagens, tá? Ou seja, o que isso significa quando eu falo que ele não cria banco de imagens? Que é o seguinte, se eu fechar meu aplicativo agora, eu perco toda a edição que eu fiz, tá? Ela não vai existir essa foto com toda essa edição, mas vamos lá para mais algumas funçõezinhas importantes. Ó. Reparem que aqui em cima tem mais umas coisinhas e aqui embaixo vai ter o exportar. Vamos lá, ó. Quando eu clico aqui, na setinha ali, né, de voltar para desfazer, aqui tem um ponto que eu acho muito legal. Se no final da sua edição você olhou e falou assim, ah, tem um negocinho ali, Mário, que ainda eu não gostei e queria ter desfeito. Olha ali a opção que tem aqui, ó, ver edições. Olha que maravilha. No que você vem aqui então e clica em ver edições, olha ali, ó, ele te mostra, ó, você aplicou texto, você aplicou efeito foco, painel, curvas, ó, você vai voltando todas elas. Ah, Mário, mas eu não queria voltar, eu queria deixar como tá, eu só queria um ajuste na imagem que a gente fez lá no começo que eu não gostei. Você clica lá no ajuste da imagem, clica na setinha, e aí você pode apagar ele ou você pode editar ele de novo, ó. O que era? Era uma saturação 21 que eu tinha aplicado aqui, ó. Então eu posso até ver lá, ó, foi brilho, foi contraste, todas as modificações que eu fiz estão salvas ali. Eu consigo ir vendo a cada passo, ó, o que foi esse ajuste na imagem. Esse ajuste foi só o calor que eu aumentei 13, né? Porque sem querer na hora que eu estava fazendo o ajuste, eu dava o visto, então ele criava como se fosse um novo ajuste, tá, pessoal? Então, e o original. E agora o final com o texto e a edição. Olha que legal, né? Esse caminho esse históricozinho que o Snapseed cria, eu acho maravilhoso, acho bem legal, acho, nossa, é uma das funções quando eles me ganharam pelo coração. No dia que eu vi isso, falei, ai que legal, meu, você poder voltar lá, muito legal esse sistema deles, né? Então, vamos deixar aqui, volta lá. Então, lembrando, sempre na setinha lá no final da edição, eu tenho lá como clicar e poder ver essas edições que eu fiz. Mas, gente, aí vem a grande dica de ouro para quem seguiu aí durante essa hora inteira de live, que é a seguinte: Mário, cada vez que eu tiver que editar uma foto, é esse trampo todo? E a resposta é não. Por quê? Lembra que lá no começo a gente mostrou as aparências, que era aquele monte de filtro pronto, né? Tipo o filtro do Instagram que já está lá prontinho para você fazer? Tem uma maneira muito legal que o Snapseed tem, que é a seguinte: se você rodar todas elas até o fim lá, ó, olha inclusive o que tem lá, ó, aula 3, oso, burger e um mais. Eu posso clicar nesse mais e eu quero salvar esse modo de edição com o meu modo. Então, aula Snapseed, clique. Ah, gente, desculpa aí, passei, acho que eu estourei o tempo do Instagram. Quem estava no Instagram teve que seguir aí ou pelo Facebook, o YouTube, e até fica a dica, tá, gente? Quem perdeu aí o final, vai aí depois e assiste, vai estar disponível no YouTube e no Facebook. Então, ó, aula Snapseed, salvar, e ele já salvou aquela pré-definição.
Então, olha só, gente, eu vou exportar agora essa foto. Vamos lá, ó, exportar, compartilhar. Então, ele já vai aplicar todos os efeitos, vai me gerar a foto. Olha que maravilha. E aí eu já escolho, ó, eu quero no feed, e ele já me leva para dentro do feed. Então eu vou dar o seguir, porque eu não quero mexer em mais nada, absolutamente. Avançar. Opa, só uma coisa importante aqui, é que eu estou numa conta que não é a do ClickFood, eu estou na minha conta de fotógrafo. Então antes, olha que importante isso, sempre verifiquem, gente, se você está na conta certa. Agora sim eu estou na conta do ClickFood, tá? Então eu preciso absolutamente sempre olhar qual conta você está logado. Exportar, compartilhar, feed, manda setinha, avançar e tá lá. Aula, live, vamos escrever live de edição de imagem, clique. Opa, vamos lá, clique, food. Então, vou compartilhar lá no pessoal do Face também. Ou melhor, gente, na verdade eu não vou compartilhar porque eu quero mandar as duas. Eu vou deixar ela só salva, tá? Eu vou fazer diferente, mas vocês viram que dá para eu exportar direto aqui. Mas eu não vou postar ela agora porque senão eu quero postar as duas juntas, a sem edição e a com edição, para que vocês vejam as diferenças facilmente, tá? Olha só, mas Mário, eu queria salvar essa foto. Eu posso vir em exportar e crio uma cópia da sua foto, ó, tá lá. Cria uma cópia da sua foto. E aí você vai salvar ela dentro do seu celular, tá? Então ele vai aplicar, ó, mostra aplicando todos os efeitinhos e tá lá, foto salva já dentro do meu celular. Maravilha, gente? Aí vem a pergunta, Mari, e se eu quisesse fazer uma outra foto? Abrir, vou escolher uma outra lá do Ozo, deixa eu vir aqui no menu, galeria, Ozo, vamos pegar uma outra fotinha deles aqui de gastronomia. Por exemplo, uma dessas da massas, as maravilhosas massas que a Bia faz. Né? Então, ó, vamos pegar essa daqui. E olha só, agora é só eu rodar até lá no fim, ó. Aula Snapseed. Já aplicou a pré-definição prontinha, ó. Já ficou lá prontinha pra gente reaplicar. Beleza, gente? Opa, o pessoal hoje estava quietinho, ninguém comentou, né? Ah, agora que eu vi aqui assim, ó, a Ana Lúcia, não, gente, desculpa, não tinha rolado aqui para baixo. A Ana Lúcia tinha perguntado pela página do ClickFood que editor é esse. Eu já falei, é o Snapseed, tá? Depois tem algum padrão legal no contraste? Gente, não tem um padrão legal. Nas curvas, eu indico muito o S que eu fiz ali, puxando a curva embaixo, na metade no quadrante de baixo, e no quadrante de cima para cima, tá? Essa acho que é a grande sacadinha ali nas curvas. Agora no contraste, lembre-se que a edição de imagem, até para a gente finalizar aqui, tá, pessoal? E já até o Instagram já me demitiu já lá da live, que é o seguinte, gente. Não existe uma regra de edição. Inclusive, uma dica, uma coisa muito importante para se falar. A edição de imagem, ela também é protegida pela lei de direitos autorais. Porque uma edição de imagem, um preset, uma pré-definição que eu crio para gerar numa imagem, isso também é criação de arte. Então ela também é protegida por direitos autorais. Olha que legal, né? Então, cada um vai ter o seu gosto. Tem gente que prefere fotos mais foscas, né? Tem um cara que é nota 10 para quem é fotógrafo profissional aí, que tem um curso fantástico na internet, que é o Rafael Ferreira. Rafael Ferreira, gosta de uns tons que a gente chama mais mate na foto, né? Aquela sensação de que a foto é meio fosca. Tem gente que gosta da foto mais contrastada. Então, uma regra exata não existe, tá? Márcia Coelho, Maninha, que está me perguntando, não tem uma regra exata para isso, tá bom? Mas
Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa edição, um pouquinho desse programa do Snapseed. Em breve a gente faz uma também sobre o Lightroom, que é o programa pago, que é um programa sensacional, sensacional. Eu admito que eu uso bastante ele também, né? Quando eu tenho uma coisa mais elaborada. Quando é mais bate-pronto, né? Mais uma coisa que eu preciso fazer para mandar para a mídia social rapidinho, eu prefiro o Snapseed. Porque o Snapseed é mais rápido. É mais prático e mais simplificado. Meu, eu terminei, pum, pá, tá? O que ele só tem de problema do Snapseed que eu não gosto, ele não cria esse banco de dados das imagens ali com os efeitos que você aplicou. Você pode salvar a pré-definição, mas você não pode salvar um banco de imagens com a foto para você ver o antes e depois. Você vai ter que achar ela lá, qual que era antes e qual que ela era depois. Belezinha, gente? Muito obrigado aí pela participação de todos nessa live, nessa longa live, mas a edição é isso, né? Fotografia é isso. Tem bastante coisa para ensinar, então a gente precisa de mais tempo mesmo. E eu espero vocês na nossa próxima live, sempre às terças-feiras, tá? Às 20 horas estaremos aqui juntos, ou fazendo uma fotinho, ou falando de edição, ou com uma entrevista legal aí com alguém da gastronomia, da fotografia, para que a gente possa sempre estar trazendo conteúdos sensacionais para que você fotografe gastronomia como um profissional usando apenas a câmera do seu celular. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima!